Você já ouviu falar que tudo em excesso faz mal, não é? Mas e quando o que faz mal não é o excesso, e sim a forma como se consome? Eu vou te contar uma história real que escutei de um paciente chamado Seu Arnaldo, de 67 anos. Ele levava uma vida aparentemente saudável, caminhava todo dia de manhã, se alimentava bem, ou achava que sim, e mantinha um sorriso no rosto mesmo quando o corpo já começava a dar sinais de cansaço. Até que numa noite comum, durante o jantar com a família, ele sentiu um formigamento no braço esquerdo, a fala ficou arrastada e apagou. Um AVC, súbito, sem aviso. Graças a Deus, ele sobreviveu. E foi ali, na reabilitação, que descobrimos o que ninguém esperava. Um hábito diário que ele considerava saudável, na verdade, estava sabotando a saúde do seu coração e do seu cérebro. A fruta que ele comia todos os dias, sim, todos os dias, estava sendo consumida da forma errada. E o corpo dele já vinha dando sinais há anos. A pressão subia aos poucos, a circulação ficava mais lenta, e as ereções cada vez mais fracas. Mas calma. Antes de te contar que fruta é essa, você precisa entender algo que poucos médicos explicam. O homem acima dos 50 precisa de uma nutrição inteligente. Não é mais como aos 30. O metabolismo muda, o sistema cardiovascular exige mais cuidado, e a saúde da próstata começa a se tornar uma prioridade silenciosa. E aqui está o detalhe crucial. Certos alimentos, quando mal combinados ou consumidos em horários errados, podem sim virar veneno. Voltando ao caso do seu Arnaldo, a fruta em questão é a melancia. Surpreso? Pois é, ela é rica em água, citrulina, licopeno, componentes fantásticos que ajudam na ereção, na circulação e até na proteção da próstata. Mas quando consumida em excesso à noite, especialmente por quem já tem pressão desregulada ou tendência à glicemia elevada, ela pode sobrecarregar o organismo, elevando o risco de picos hipertensivos e microinflamações vasculares, o cenário perfeito para um AVC silencioso. Isso significa que você nunca mais deve comer melancia? Não. Mas você precisa entender o momento certo, a quantidade certa e principalmente como o seu corpo reage. À noite, por exemplo, a insulina já está em queda, a digestão é mais lenta, e a sobrecarga de açúcar natural da fruta pode alterar o equilíbrio do seu sistema. Mas o que mais me preocupa é o seguinte: muitos homens, na tentativa de melhorar a ereção naturalmente, começam a exagerar em frutas como a melancia achando que estão fazendo um bem. E ignoram que o segredo não está apenas no alimento, mas na forma como ele é usado. É isso que separa um remédio natural de um erro silencioso. Então, se você sente que sua energia caiu, que suas ereções não são mais as mesmas, ou se acorda várias vezes à noite para urinar, pare agora e olhe para o seu prato. A solução pode estar ali, tão próxima quanto o perigo. O caso do seu Arnaldo nos ensina que às vezes o que parece saudável pode estar nos matando aos poucos. E é por isso que eu, como médica há mais de 2 décadas, venho alertando. Não é sobre cortar tudo, é sobre aprender a usar os alimentos como aliados, e não como armadilhas. E esse é só o começo do que eu tenho para te contar. Aos 60, 70 ou 80 anos, o corpo muda. E não há vergonha nenhuma nisso. O que antes parecia simples, hoje exige mais atenção. A circulação já não é tão eficiente, o coração passa a dar sinais de alerta, e muitos homens, mesmo bem intencionados, continuam cometendo os mesmos erros. Não por teimosia, mas por desinformação. Eu vejo isso quase todos os dias no consultório. Pacientes que chegam confiantes, dizendo que se alimentam bem, que evitam frituras, que até cortaram o açúcar. E ainda assim, vivem cansados. Acordam 3, 4 vezes à noite para urinar, têm ereções fracas e acham que tudo isso é apenas uma consequência da idade. Mas a verdade, e ela precisa ser dita com carinho, é que boa parte desses sintomas não são causados só pelo envelhecimento. Eles são, muitas vezes, fruto de hábitos alimentares errados, silenciosos, acumulados ao longo dos anos. Eu me lembro do seu José, um senhor de 74 anos, que chegou até mim com uma queixa muito comum. Doutora, eu perdi meu vigor, não durmo bem, não tenho energia, e minha vida íntima acabou. Ele estava convencido de que isso era normal, mas bastaram alguns exames e uma conversa profunda para descobrirmos que o problema estava onde ele menos esperava, no café da manhã. Todos os dias, ele tomava o que chamava de
café reforçado, pão branco, margarina, café adoçado e uma banana. Parece inofensivo, não é? Mas aquele combo, aparentemente tradicional, estava bagunçando completamente a glicemia, inflamando silenciosamente o corpo e sabotando a testosterona dele sem que ele percebesse. E olha, esse não é um caso isolado. A verdade é que muitos alimentos tidos como saudáveis se tornam vilões quando consumidos da forma errada, no horário errado ou em combinação errada. Por exemplo, sucos de frutas naturais, ricos em vitaminas, sim, mas quando tomados sozinhos, em jejum, por um homem com resistência insulínica, são como bombas disfarçadas. Elevam o açúcar no sangue rapidamente e, ao longo do tempo, aceleram a queda da testosterona e prejudicam a saúde da próstata. É por isso que, depois dos 50, a alimentação precisa mudar. Não basta apenas evitar o que faz mal. É preciso comer com estratégia. O que o seu corpo precisava aos 30 é completamente diferente do que ele precisa agora. E isso vale especialmente para a saúde sexual e urinária. O homem maduro precisa de nutrientes que sustentem a produção hormonal, melhorem a circulação peniana e reduzam a inflamação crônica. Tudo isso começa no prato. E o mais impressionante? Às vezes, a diferença entre uma ereção firme e uma fraca está em um simples detalhe da refeição da noite anterior. Quando seu José ajustou a alimentação, trocou o pão por ovos mexidos, reduziu os açúcares escondidos, aumentou o consumo de gorduras boas e incluiu um suco funcional com romã e beterraba, ele voltou depois de um mês dizendo: Doutora, eu estou de volta. Parece que acenderam a luz de novo dentro de mim. E é isso que eu quero que você entenda. Ainda dá tempo. Seu corpo não está quebrado. Ele só precisa ser ouvido. E muitas vezes, o que ele mais pede é uma nutrição que respeite sua nova fase, sua história, sua maturidade. O que você coloca no prato hoje pode definir como você vai viver os próximos 10, 15 ou 20 anos. E esse é um poder que está nas suas mãos. Vamos entender, de forma simples e direta, o que é um derrame. Tecnicamente, chamamos de AVC, acidente vascular cerebral. Ele acontece quando o sangue deixa de chegar a uma parte do cérebro, e isso pode ocorrer de duas formas. Na forma mais comum, o AVC isquêmico, há um entupimento. Um coágulo ou gordura obstrui um vaso sanguíneo, interrompendo o fluxo de sangue. É como se um cano fosse entupido de repente, e aquela região do cérebro começa a sufocar, por falta de oxigênio e nutrientes. Já no AVC hemorrágico, que costuma ser mais grave, o vaso se rompe. O sangue vaza para onde não deveria, comprimindo tecidos cerebrais e causando danos muitas vezes irreversíveis. O mais assustador? Os sinais nem sempre aparecem com antecedência. Às vezes o corpo dá pequenos alertas, uma dor de cabeça estranha, tonturas, esquecimentos, formigamento, mas muitos ignoram. Até que, um dia, tudo muda em segundos. Um lado do rosto paralisa, a fala trava, o corpo desaba. E a vida, como se conhecia até então, nunca mais volta a ser a mesma. Mas aqui está o ponto onde quero que você preste muita atenção. Um dos grandes gatilhos para o AVC está na sua alimentação. Sim, naquilo que você consome todos os dias, achando que é inofensivo. Principalmente os açúcares ocultos. Eles estão por toda parte, em sucos de caixinha, pães ditos integrais, iogurtes industrializados, molhos prontos, cereais matinais. Mesmo alimentos salgados, como uma lasanha congelada ou um molho de tomate, carregam quantidades assustadoras de açúcar disfarçado. Esses açúcares, quando entram em excesso no seu organismo, inflamam silenciosamente o revestimento dos vasos sanguíneos. E essa inflamação, ao longo dos anos, estreita as artérias, torna o sangue mais espesso e aumenta drasticamente o risco de hipertensão, placas de gordura e coágulos. A trilha perfeita para um AVC. E tem mais. Depois dos 50 anos, o corpo já não consegue mais processar os alimentos com a mesma eficiência de antes. O pâncreas trabalha mais para lidar com os picos de glicose. O fígado, mais sobrecarregado. E o sistema vascular? Esse sofre calado, até que um dia grita. No consultório, acompanhei muitos homens que acreditavam estar se cuidando. Comiam frutas, tomavam suco, evitavam frituras. Mas bastava olhar os exames, ou ouvir um pouco mais sobre a rotina alimentar, e tudo ficava claro.
Eles estavam se alimentando como se tivessem 30 anos, quando, na verdade, o corpo já pedia socorro. O cérebro é um órgão exigente. Ele precisa de fluxo sanguíneo constante, limpo e bem oxigenado. Se o sangue não chega, mesmo por alguns minutos, neurônios morrem. E isso pode significar perder a fala, os movimentos, a memória ou a vida. Mas aqui está a boa notícia: AVC pode ser prevenido. E a prevenção começa com informação e atitude. Começa quando você decide olhar para o seu prato com mais atenção. Começa quando você entende que a alimentação não é só combustível, é remédio ou veneno, dependendo da dose e da escolha. E o que poucos falam, mas você precisa saber, é que existem alimentos simples, acessíveis, que desinflamam as artérias, protegem o cérebro e melhoram a circulação como um todo. São escolhas inteligentes, que podem salvar sua vida, literalmente. E agora que você entendeu como a alimentação se conecta diretamente à saúde do seu cérebro, eu quero te mostrar quais são esses alimentos que atuam como protetores vasculares naturais. Porque sim, eles existem. E podem estar aí, na sua geladeira. Você provavelmente já ouviu que comer frutas faz bem. E sim, frutas são importantes. Mas e se eu te dissesse que nem tudo o que parece saudável é de fato seguro, principalmente para homens acima dos 50, que enfrentam mudanças hormonais, circulatórias e metabólicas? Hoje, eu quero te revelar um vilão disfarçado de saudável, que está presente em mesas de famílias brasileiras há gerações. Está no arroz do Natal, nos bolos de padaria, nas granolas fit e até naqueles pãezinhos matinais que parecem inofensivos. A fruta que pode colocar sua vida em risco, quando consumida da forma errada e em excesso, é a uva passa. Sim, a famosa uva passa. Aquela que muitos defendem com paixão nos grupos da ceia de final de ano. Mas que, por trás do sabor adocicado e da aparência inocente, carrega um perigo silencioso para a saúde vascular, cerebral e metabólica. Veja bem, a uva passa é nada mais do que uma uva desidratada. E ao retirar a água da fruta, o que sobra é uma concentração altíssima de frutose, o açúcar natural da fruta, em doses que o corpo de um homem maduro já não consegue processar com facilidade. Uma pequena porção de uva passa, daquelas que cabem na palma da mão, pode conter mais açúcar do que uma colher de sopa de doce de leite. E o problema não para aí. Esse açúcar, quando consumido sem fibras suficientes e em momentos de pouca atividade física, gera picos de glicose no sangue, estimulando a produção de insulina em excesso, favorecendo a inflamação silenciosa das artérias e aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como o AVC, o derrame. A inflamação arterial é como uma ferrugem invisível. Você não sente dor, não vê sinais claros, mas ela está ali, corroendo os vasos por dentro, deixando o sangue mais espesso, os vasos mais estreitos e o coração trabalhando sob pressão constante. É como viver com uma bomba relógio no peito e não saber quando ela vai disparar. E homens acima dos 60, 70 anos, que já enfrentam queda na testosterona, aumento da gordura visceral e desaceleração do metabolismo, ficam ainda mais vulneráveis aos efeitos desse tipo de açúcar concentrado. Eu me lembro do seu Edivaldo, um paciente querido de 68 anos. Ele fazia caminhadas, não fumava, bebia socialmente e acreditava estar se cuidando. Mas tinha um hábito diário, misturava granola com uva passa no iogurte, para manter a saúde, como ele dizia. O que ele não sabia é que aquele pequeno lanche matinal escondia quase 35 gramas de açúcar, mais do que um refrigerante. E o resultado? Pressão oscilando, colesterol alterado, perda de ereções matinais e, mais tarde, um susto. Um princípio de AVC que, felizmente, conseguimos controlar a tempo. Depois disso, ele fez uma mudança simples, mas poderosa. Cortou os ultraprocessados disfarçados de naturais, substituiu a granola por sementes de abóbora e linhaça e trocou a uva passa por frutas frescas, com moderação. 2 meses depois, ele voltou sorrindo ao consultório. Doutora, estou me sentindo mais leve. Até minha mente parece mais clara. E essa é a verdade que poucos falam. A idade exige escolhas alimentares inteligentes, não radicais. O segredo está no equilíbrio, na consciência e, principalmente, no entendimento de que o que parecia saudável aos 30 pode ser um veneno aos 65. A uva passa, em pequenas quantidades,
até pode ter seu lugar. Mas quando vira hábito diário e sem controle, deixa de ser aliada e se torna um risco silencioso. E agora que você sabe disso, eu te pergunto: o que mais será que está na sua despensa disfarçado de saudável, mas sabotando sua saúde todos os dias? Mas calma, eu não estou dizendo que você precisa nunca mais comer uva passa na vida. Eu sei que ela faz parte da tradição de muitas famílias, está em receitas afetivas e até em lanches considerados naturais. O problema não é a fruta em si, é o exagero. E principalmente o exagero silencioso, que acontece todos os dias, sem que você perceba. Se você já passou dos 50, tem hipertensão, resistência à insulina ou está na luta contra o colesterol alto, o seu corpo não reage mais como antes. A sensibilidade aos açúcares aumenta, a inflamação interna se torna mais fácil de instalar e, se não houver atenção, as artérias começam a sofrer, devagar, em silêncio, até que algo mais grave aconteça, como um infarto ou um derrame. Mas aqui está a parte boa. A mesma alimentação que pode ser o gatilho da doença, também pode ser a sua cura. Basta saber trocar. E se você realmente quer proteger seu coração, seu cérebro e sua potência masculina, aqui vai minha dica como médica com mais de 20 anos de experiência com homens maduros. Substitua a uva passa por frutas verdadeiramente protetoras. Eu vou te apresentar 3. A primeira é a romã, uma joia da natureza. Rica em polifenóis, compostos antioxidantes que têm ação direta nas artérias, ajudando a limpar, desinflamar e flexibilizar os vasos. Isso melhora o fluxo sanguíneo, inclusive o peniano, e protege contra o acúmulo de placas de gordura. Além disso, o suco da romã, quando consumido com regularidade, tem mostrado resultados incríveis na prevenção de AVC e no alívio dos sintomas da próstata aumentada. A segunda fruta é o mirtilo, também conhecido como blueberry. Apesar de ainda ser pouco comum no dia a dia de muitos brasileiros, o mirtilo é um verdadeiro elixir para quem deseja preservar a saúde mental e a clareza cognitiva. Ele atua reduzindo o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento cerebral. Para quem tem histórico familiar de AVC, Alzheimer ou demência, o mirtilo é um escudo natural e poderoso. E a terceira, talvez a mais surpreendente de todas, é o abacate. Sim, aquele mesmo que muitos evitam por ter muita gordura. Mas o que poucos sabem é que essa gordura é justamente o que protege o coração, melhora o colesterol bom, HDL, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e ainda fornece matéria-prima para a produção de testosterona. Ou seja, além de proteger suas artérias, o abacate contribui diretamente com sua energia, libido e desempenho íntimo. E eu costumo dizer, o prato pode ser o seu remédio, ou a sua armadilha. A escolha é sua. Ao invés de um lanche com granola cheia de açúcar, experimente um iogurte natural com pedacinhos de romã e um fio de mel. Ou uma vitamina de abacate com cacau puro e um pouco de canela. Pequenas mudanças assim não só melhoram sua saúde, como devolvem algo que muitos homens acham que perderam: o controle sobre o próprio corpo, porque aos 60, 70 ou 80 ainda dá tempo. O seu cérebro quer se proteger, o seu coração quer continuar batendo forte. E você merece viver essa fase com clareza, energia e potência, sem medo de adoecer de forma silenciosa. E se você quiser, posso te mostrar quais frutas evitar à noite, ou como montar um cardápio anti-inflamatório completo para homens acima dos 60, ideal para prevenir AVC, melhorar a circulação peniana e fortalecer o sistema cardiovascular. Você decide o próximo passo. Hoje eu quero te contar a história do Sr. Sebastião, de 67 anos. Um homem simples, trabalhador, aposentado, daqueles que acordam cedo, fazem caminhada na praça e sempre tiveram orgulho de se cuidar. Ele chegou ao consultório pela primeira vez depois de um susto. Um pequeno AVC isquêmico, graças a Deus, sem sequelas graves. Mas que serviu como alerta. Foi no meio da manhã, enquanto varria a calçada de casa, que ele sentiu o braço dormente, a boca torta e a fala começar a embolar. A esposa correu com ele para o hospital e, por pouco, não foi algo mais sério. No dia seguinte, ainda no quarto do hospital, sentamos para conversar. E como sempre faço, fui além dos exames. Quis entender como era o dia a dia dele. E ele me contou com orgulho da sua rotina saudável.
Tomava pouca cerveja, caminhava, não fumava, e todo dia começava a manhã com um potinho de iogurte, granola e uva passa. Doutora, eu como isso todo santo dia. Me disseram que é coisa de saúde, né? Foi aí que acendeu o alerta. Pedimos novos exames e o resultado não deixou dúvidas. Níveis altíssimos de glicose em jejum, resistência insulínica avançada e marcadores inflamatórios elevados. O corpo do Sr. Sebastião estava inflamado, em silêncio. E o mais perigoso, ele não fazia ideia disso. O vilão, nesse caso, não era um refrigerante, nem um doce de padaria. Era justamente aquilo que ele achava ser do bem. Uma granola industrializada, rica em açúcares escondidos, misturada com uva passa. Uma fruta que, por ser desidratada, concentra altas doses de frutose e tem um índice glicêmico alto. Imagine só, todas as manhãs, o organismo dele recebia uma bomba de açúcar, disfarçada de saúde. E como já estava na fase da vida em que o metabolismo desacelera, o corpo dele não conseguia mais lidar com tanto estímulo glicêmico. O sangue ficava mais espesso, a inflamação aumentava, e as artérias, pouco a pouco, perdiam a elasticidade. Até que um dia, o AVC chegou. Mas aqui vem a parte bonita da história. Ele não se vitimizou. Ele aprendeu. Ele mudou. Hoje, o Sr. Sebastião começa o dia com ovos mexidos, frutas com baixo índice glicêmico, como morango ou abacate, e trocou a granola industrial por uma mistura caseira que ensinei: aveia em flocos, chia, linhaça dourada e uma pitadinha de canela. Simples e eficaz. 2 semanas depois da alta, voltou ao consultório com outro semblante. Doutora, parece que estou mais leve, o corpo acorda mais disposto e até minha pressão deu uma sossegada. E por que estou te contando essa história? Porque você pode estar fazendo como o Sr. Sebastião, achando que está se alimentando bem, mas sem perceber que certos hábitos saudáveis são, na verdade, disfarces de um perigo silencioso. Aos 60, 70 ou 80 anos, não dá mais para comer como aos 30. O corpo muda. E a nutrição precisa acompanhar essa nova fase. E a verdade é que você não precisa abrir mão do sabor, só precisa fazer escolhas mais inteligentes. E isso começa com conhecimento, consciência e, acima de tudo, com o desejo de viver bem, com lucidez, com vitalidade e com independência. E você? Já parou para pensar quais alimentos da sua rotina estão realmente cuidando de você? E quais estão te sabotando por trás do rótulo saudável? Muita gente acredita que só os alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde. Mas o que poucos sabem é que até o açúcar das frutas, quando em excesso, pode se transformar em um veneno, especialmente depois dos 50 anos. E hoje, eu quero te explicar exatamente como isso acontece. Sem termos complicados, sem enrolação. Porque entender o seu corpo é o primeiro passo para cuidar bem dele. Vamos falar da frutose. Ela é um tipo de açúcar natural, presente principalmente nas frutas, mas também usada pela indústria para adoçar sucos, refrigerantes, bolachas, barras de cereal e até produtos light e fit. O problema começa quando essa frutose é consumida em excesso, especialmente por quem já passou dos 50 anos, fase em que o metabolismo começa a desacelerar e o corpo perde eficiência na hora de lidar com certos nutrientes. Ao contrário da glicose, que pode ser usada por praticamente todas as células do corpo como energia, a frutose só pode ser metabolizada pelo fígado. E quando ela chega lá em grandes quantidades, o fígado entra em alerta. Sem conseguir usar tudo aquilo como energia de forma imediata, o fígado transforma o excesso de frutose em gordura. Isso mesmo. Açúcar vira gordura. E essa gordura começa a se acumular em 2 lugares, dentro do próprio fígado, provocando a famosa esteatose hepática, e na corrente sanguínea, em forma de triglicerídeos. Essa gordura circulante, com o tempo, começa a entupir os vasos, principalmente as artérias do coração e do cérebro. O resultado? Pressão alta, circulação comprometida, inflamação silenciosa e um risco muito maior de infarto ou AVC. E sabe o que é pior? Isso acontece de forma silenciosa. Você não sente dor, não vê sintomas no começo. Mas lá dentro, seus vasos estão ficando rígidos, inflamados, perdendo a flexibilidade que eles precisam para garantir um fluxo sanguíneo saudável. E o que eu vejo com frequência no consultório são homens que acham que estão fazendo tudo certo, porque cortaram o refrigerante, o açúcar refinado,
mas continuam exagerando nos sucos, nas frutas secas, nas granolas adoçadas com mel, nos bolos com passas, no iogurte natural com um toque de doce. E o corpo, já mais sensível, não dá conta de tanto açúcar escondido. Por isso, depois dos 50, a regra é clara: menos açúcar, mais fibra. Menos frutose concentrada, mais comida de verdade. Quer comer fruta? Ótimo! Mas prefira as frescas, com casca, com bagaço. Evite os sucos. Evite as frutas secas, como a uva passa, que concentram muito açúcar num volume muito pequeno. Parece pouco, mas o impacto é enorme. Quer proteger o seu coração, seu cérebro e sua virilidade? Cuide do seu fígado. Porque quando o fígado está sobrecarregado, toda a sua saúde entra em colapso. E isso não é só uma questão de estética ou números no exame. Isso é sobre sua vida, sua memória, sua capacidade de andar, de se expressar, de viver com liberdade e dignidade. E se você está sentindo cansaço frequente, pressão oscilando, ou já teve episódios de ereção fraca e esquecimentos repentinos, talvez seu corpo esteja tentando te dizer: cuidado, estou inflamado e preciso de você. A boa notícia é que isso é reversível. E começa com escolhas simples, no café da manhã, no supermercado, no momento de dizer sim ou não para aquele lanchinho da tarde. Depois de tudo que você ouviu até aqui, eu quero te deixar um recado direto, e talvez um dos mais importantes da sua vida. A saúde não se perde de uma vez. Ela se desgasta em silêncio, dia após dia. Uma colher de açúcar aqui, uma fruta seca ali, um suco natural com mais glicose do que um refrigerante. E o seu corpo, que já trabalha mais devagar após os 50, começa a gritar. Só que você ainda não ouviu. Então, meu conselho é claro, como médica e como mulher que já viu de perto muitos homens bons caírem por conta de escolhas que pareciam inofensivas. Leia os rótulos. Pode parecer simples, mas ler os rótulos é um ato de prevenção. É um ato de respeito com o seu corpo, porque ali está escondida a verdade que a embalagem tenta disfarçar. Açúcar com nome bonito ainda é açúcar. Frutose concentrada ainda é inflamatória. E um ingrediente que você não consegue pronunciar não deveria entrar no seu prato. Evite, ou reduza ao máximo, os alimentos ultraprocessados, mesmo aqueles que se apresentam como naturais. Principalmente os que vêm com frutas secas industrializadas, barrinhas coloridas, granolas açucaradas ou iogurtes com toque de mel. Esses alimentos podem parecer aliados, mas em muitos casos funcionam como gatilhos silenciosos para a pressão alta, gordura no fígado, artérias inflamadas e, em última instância, eventos sérios como AVC, infarto e disfunção sexual. E aqui vem a grande chave da mudança. Uma fruta pode ser remédio ou veneno. Sim, não é exagero e não é frase de efeito. É ciência. Tudo depende da dose, do momento em que você consome e, principalmente, do estado atual da sua saúde. Um homem jovem, fisicamente ativo, pode comer uma banana ou uma uva passa e metabolizar bem. Mas um homem de 65 anos, sedentário, com pré-diabetes e fígado inflamado, pode estar se envenenando sem saber com essa mesma escolha. O segredo não é viver com medo da comida. É viver com consciência. Consciência do que você coloca no prato, do que você repete todo dia no café da manhã, dos hábitos que você defende sem saber que estão te derrubando. E se tem algo que eu aprendi nesses mais de 20 anos atendendo homens na maturidade, é que nunca é tarde para mudar. Muitos chegam ao consultório dizendo: "Ah, doutora, nessa idade não tem mais jeito." E eu digo: tem sim, tem jeito, tem tempo, tem reversão. Mas tem que começar agora. Com informação, com decisão e com atitude. A prevenção é o melhor investimento que você pode fazer por você e por quem te ama. Porque não é só sobre evitar uma doença. É sobre ter energia para brincar com os netos. É sobre ter clareza para lembrar das histórias da sua vida. É sobre manter a sua dignidade, sua independência e a sua força masculina até o fim. Você merece isso. E o seu corpo está pedindo por isso. Então, comece pela próxima ida ao mercado, pela próxima colherada no café da manhã, pela próxima vez que olhar o rótulo de um produto e se perguntar: isso aqui está cuidando de mim ou me sabotando? A resposta, no fundo, você já sabe. Depois dos 60, o corpo já não responde como antes.
A forma como você se alimenta pode proteger ou acelerar processos que silenciosamente te levam para doenças como hipertensão, diabetes, disfunção erétil e até um derrame. E entre os maiores vilões estão algumas frutas e preparações que parecem saudáveis, mas quando consumidas em excesso, se tornam um perigo. Especialmente se você já tem glicose alta, gordura no fígado ou histórico de pressão alterada. Então hoje eu quero ser direta com você. Existe um grupo de frutas que você precisa reduzir e outro grupo que pode, de fato, proteger suas artérias, seu cérebro e até sua potência sexual. Vamos começar com as que devem ser evitadas em excesso após os 60. Uva passa, por ser desidratada, concentra grandes quantidades de frutose em um volume pequeno. Isso gera picos de açúcar no sangue, sobrecarrega o fígado e inflama os vasos sanguíneos. Um punhado pequeno já pode ser o suficiente para desequilibrar a saúde de quem tem resistência insulínica. Banana muito madura. Quando está muito doce, a banana tem alto índice glicêmico. Isso significa que ela se transforma rapidamente em açúcar dentro do corpo, o que pode ser perigoso para quem já tem tendência ao diabetes ou à gordura visceral. Sucos concentrados industrializados, mesmo os naturais de caixinha. Esses produtos são carregados de frutose líquida, perdem toda a fibra e, ao serem consumidos, provocam um choque no pâncreas e no fígado. É como beber um copo de açúcar, mas com sabor de fruta. Figo em calda, um clássico das sobremesas. Mas a calda nada mais é do que açúcar líquido. Um único pedaço pode conter o equivalente a 2 ou 3 colheres de açúcar refinado. E o pior, isso entra no seu sangue como uma bomba inflamatória. Agora, vamos ao que realmente deve ganhar espaço no seu dia a dia. Alimentos que protegem seu coração, desinflamam suas artérias e favorecem a saúde sexual e cerebral. Romã, rica em polifenóis e antioxidantes, ajuda a limpar os vasos, melhora o fluxo sanguíneo e reduz o risco de AVC e disfunção erétil. Seu suco, quando feito na hora e consumido com moderação, é um verdadeiro tônico para os homens maduros. Frutas vermelhas: morango, amora, mirtilo. São anti-inflamatórias, ajudam na proteção do cérebro e reduzem o estresse oxidativo. Além disso, tem baixo índice glicêmico, o que evita picos de açúcar e protege o fígado. Maçã com casca. A pectina da casca ajuda a regular o colesterol, melhora a digestão e prolonga a saciedade. Além disso, ela atua como um limpador natural de toxinas do intestino, ajudando na desinflamação sistêmica. Abacate. Uma das melhores frutas para homens acima dos 60. Rico em gorduras boas, vitamina B6, magnésio e potássio. Melhora a saúde do coração, estabiliza a glicemia e ainda estimula a produção de testosterona. Melancia, em jejum e com moderação. Contém citrulina, um aminoácido que favorece a vasodilatação e melhora a circulação peniana. Mas atenção, deve ser consumida preferencialmente em jejum ou longe de outras refeições para evitar picos de glicose. Lembre-se, não se trata de excluir as frutas da sua vida, e sim de escolher com inteligência, respeitando o momento que o seu corpo vive agora. Aos 30, o corpo aguenta tudo. Aos 60, ele te cobra. E cada escolha no prato é uma chance de adoecer, ou de se proteger. Agora me diga com sinceridade, você sabia de tudo isso? Sabia que algo tão simples como a forma de consumir uma fruta podia, silenciosamente, estar te aproximando de um derrame, de um infarto, de uma perda de memória ou até de um problema íntimo que muitos homens preferem esconder? É por isso que eu estou aqui, porque a informação certa, na hora certa, pode salvar vidas. E mais do que isso, pode resgatar a vitalidade, a potência, a dignidade que muitos homens pensam ter perdido com a idade. Mas eu te digo, isso não é envelhecimento normal. Isso é acúmulo de maus hábitos, e eles podem ser mudados. E talvez você esteja bem agora, talvez não sinta nenhum sintoma grave, mas lembre-se, o corpo avisa primeiro em silêncio, depois grita. E às vezes grita tarde demais. Por isso eu te faço um pedido sincero. Compartilha esse vídeo. Com um amigo, com seu pai, seu tio, seu irmão. Compartilha com aquele colega que está sempre cansado, que vive dizendo que não tem mais o mesmo vigor e acha que isso é apenas a idade chegando. Às vezes, uma conversa, uma mudança no café da manhã, uma simples decisão no mercado
podem significar mais 10, 15 ou até 20 anos de vida, com saúde plena, mente clara e corpo ativo. Acredite, eu já vi isso acontecer. Homens que estavam desanimados, sem energia, com exames alterados, voltarem a viver com força, com alegria, com brilho no olhar, só por terem aprendido a cuidar melhor do que colocam no prato. Aos 60, 70 ou até 80 anos, a vida ainda pode ser vibrante. Ainda dá tempo de amar, de viajar, de brincar com os netos, de sentir prazer, de ter noites bem dormidas e manhãs cheias de disposição. Mas nada disso vem por sorte. Vem por escolha. Vem por decisão. Vem por responsabilidade. E se você chegou até aqui, isso já mostra que você se importa, que está buscando, que não quer aceitar o envelhecimento como uma sentença, mas como uma nova fase, que merece ser vivida com consciência, com leveza e com potência. Então, mais uma vez, compartilhe, porque a saúde do homem maduro ainda é um tabu, e muitos estão sofrendo calados, por vergonha, por desinformação ou por acharem que é assim mesmo. Mas não precisa ser assim, e é por isso que eu, doutora Ana Cláudia, estou aqui. Essa é a minha missão, te ajudar a viver mais. Mas não só mais tempo, e sim com mais qualidade, mais energia, mais lucidez, mais potência e com alegria. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu comentário. Me conta de onde você está me assistindo. Me diz quais temas você quer ver por aqui, porque juntos podemos transformar a maturidade masculina em uma fase de ouro, e não de perdas. Você merece viver com saúde, e não está sozinho nessa jornada.